alunos do curso aí de pedagogia, convidados, colegas servidores. É uma satisfação estar aqui neste momento. Falar de educação, para nós, educadores, né, nos motiva, porque é um aprendizado, cada dia mais, né, cada ano que passa, cada desafio que temos, como esse agora da pandemia, é um desafio. Mas antes eu quero aqui apresentar a nossa professora Juliana. Ela dá aula para o curso de Pedagogia do IFES Campos Vila Velha, licenciatura em Química. Ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. A pesquisa dela, ela realizou o doutorado de sanduíche na Universidade do Minho, Portugal, lá no Departamento de Ciências Sociais da Educação, na especialidade de Sociologia da Educação e Política Educativa, com bolsa também do Programa de Doutorado de Sanduíche no exterior. Ela também é pesquisadora, atua como pesquisadora da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAPES, do Centro de Pesquisas Sociomióticas da PUC São Paulo. Ela é do Grupo de Pesquisa de Processos Educativos em Arte. A história da formação da professora deu-se a partir do curso de graduação em Comunicação Social. Ela é formada em jornalismo também, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Graduada em Pedagogia, né? Se apaixonou por pedagogia, não é isso, professora? E aí está seguindo a carreira da educação, tá? E, assim, tem muito para passar para nós, né? Para nós aprendermos nessa tarde, tem uma bagagem, muita experiência. E aí, falar desse tema, educação, desafios da educação, no período de pandemia, ou seja, serviço, trabalho educativo online é um desafio. É um desafio porque nós sabemos que nosso país, nosso estado, né, não tem uma estrutura para esse ensino, nós não temos uma formação nesse ensino, para essa modalidade. Muitos de nós buscamos nesse período agora, quando implantamos as APNPs no campus do Instituto Federal do Espírito Santo, muitos de nós tivemos que estudar para aprender um pouco mais, para nos atualizarmos. O fato o que é possível o aprendizado, é possível alcançar o objetivo com o nosso alunado, é possível elaborar um plano, uma proposta e trabalhar com o nosso grupo, com o nosso alunado, né? Com os educandos. A professora, nessa tarde, ela vai dar aí algumas dicas, algumas orientações nesse sentido, e vai tirar algumas dúvidas que eu tenho no decorrer da palestra, tá? A proposta é que, ao final, ela vai ter 40 minutos, até 40 minutos, viu, professora, para estar falando, passando para nós, e ao final vamos ter um momento de perguntas, um bloco de perguntas, então vocês anotem as perguntas aí, tá bom? Depois o microfone será aberto para você perguntar à nossa querida professora, tá bom? Então, assim, contamos com a competência, com a experiência da professora, e aí eu entrego a ela esses momentos, né, para compartilhar conosco esse tema tão relevante que será discorrido nessa tarde, tá bom? Muito obrigado, um abraço, professora. É com a senhora. Obrigada, eu que agradeço, Wellington, por suas palavras aí bem gentis, tá? Eu vou começar para a gente não perder muito tempo, porque o assunto é bem comprido, talvez eu nem consiga esgotar ele aqui hoje, né, porque é uma pesquisa que está apenas começando, é uma pesquisa ainda exploratória, então eu vou trazer alguns elementos para o debate, vou trazer também, vou colocando aqui para a gente não se perder, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Bom, essa aí, né, o evento que a gente está participando. Primeiro queria agradecer aqui o convite, né, do professor Wilson para a participação nesse evento. Para mim é uma alegria, porque, na verdade, eu estava querendo já, desde o começo da pandemia, me debruçar no mundo da pesquisa novamente, só que está muito complicado, né, quando é difícil você conciliar o ensino e a pesquisa na sua vida profissional, por isso que eu defendo que os estudantes tenham bolsa de estudo para continuar só estudando, tá, e se puderem continuar só estudando, é o ideal. Então, quando o Wilson me fez essa proposta, para mim foi muito
foi um estímulo, porque eu tinha começado essa pesquisa, mas tinha parado por falta de tempo. E aí eu falei, eu vou investir nessa pesquisa. Então, o título é esse, Práticas Docente em Tempos de Ensino Online. Na verdade, é uma provocação também para quem percebeu, porque só se fala de aprendizagem, né, hoje, então é como se não existisse mais ensino, e eu quero fazer uma provocação aqui, que eu acredito, sobretudo dentro do campo da educação formal, que a gente precisa, sim, ter um ensino de qualidade, né? Pensar um ensino de qualidade, intencionalmente, com planejamento, etc. E aí, aqui é apenas o início dessa pesquisa, tá? Bom, isso aí é o mapa mundial da Covid, e aí eu vou fazer uma pequena introdução aqui, né? Hoje, né, dia 17 de outubro, quando eu sento para escrever esse texto, né, ou parte desse texto... Diana, oi. Não tá vendo o seu slide oi. ainda, tá bom? Ju? Peraí, deixa eu compartilhar de novo, então. Isso, eu acho que eu não compartilhei. Não, eu não sei se você está compartilhando. Peraí. Eu tô te avisando, que você falou assim, um mapa e... Eu não compartilhei. Não tá vendo. Peraí. Eu não compartilhei, desculpa. Eu compartilhei aquela hora, mas eu saí. Só um minutinho. Ok, agora? Ok? Sim, agora a gente está vendo. Viu o mapa? Ainda o mapa não. Agora sim, o mapa mundial Covid. Agora sim. Isso. Isso aí, né, a fonte é o Google, tá? O mapa Google aí dos casos de Covid, mapa mundial da Covid. Quando eu sentei para escrever esse texto, né, eu olhei os números e já eram 39.393.994 casos registrados no mundo. E o Brasil já com 5.201.570 casos. Então, é uma situação bastante séria, né? E só na República Brasileira a gente já tem hoje um total de 153 mil mortes, né? Mais 265 pessoas mortas, tá? Mais 5 milhões e alguns quebrados aí de casos confirmados, como eu falei. A gente sabe, né? Então, desde o começo de março, aí eu trouxe algumas fotos de algumas cidades pelo mundo, essa é São Paulo. Todas as fotos são mais ou menos do mês de março, onde a pandemia estourou e onde as políticas de isolamento social ficaram bastante fortes, né? Com, vamos dizer, políticas públicas para conter a circulação de pessoas e manter o isolamento social. Bom, assim, São Paulo é uma imagem inacreditável, aí em março, nós temos aí Moscou, uma vista de Moscou, só para a gente situar o contexto dessa discussão, Nova Delhi, também aí na Índia, França, Normandia, segunda-feira, dia 13 de março, tá? Por incrível que pareça, sexta-feira, dia 3 de março, em Paris, na Avenida Champs-Élysées. É uma situação realmente bastante complexa. E para completar, a gente tem Roma ainda, né? Todas as ruas. E aí também a Ilha da Liberdade, completamente vazia, proibida a visitação em Nova York, tá? Para a gente sentir esse contexto que a gente está vivendo. No Brasil, a gente tem aí, né, sabemos que a pandemia alterou as práticas pedagógicas no mundo todo, também no Brasil. Só no nosso país, desde março de 2020, só para me situar aqui o tempo, desde março de 2020, mais de 180 mil escolas de ensino básico tiveram suas portas físicas encerradas, e 48 milhões de estudantes tiveram que se afastar assim, das escolas de maneira presencial. E só no estado de São Paulo a gente tem aí, porque eu consegui, assim, os dados são até pequenos, a gente não tem muitos dados disponíveis, tá? Só no estado de São Paulo, a gente tem 200 mil educadores que foram afetados em seu trabalho didático escolar. Então, não são poucos os pesquisadores que apontam para esse fato que o mundo não estava preparado, né, e que houve, né, uma mutação do nosso estilo de vida. E aqui eu já vou trazendo um pouquinho das palavras do Carlos Roberto Jamil Cury, um professor emérito da UFMG, para quem é do campo da educação, já ouviu falar bastante dele, e ele vem falar que houve mesmo uma desconstrução do nosso cotidiano
E a partir dessa desconstrução, houve a visibilização de nossa desigualdade. Interessante isso, porque ele fala que a desigualdade se dá em todos os aspectos. E aí eu quero apontar aqui a nossa desigualdade educacional. Tá, então, na verdade, ele fala assim, nesse vídeo, eu recomendo que vocês assistam, está disponível no YouTube, ele fala assim, a escola, ela veio para dentro das casas, mas não é a escola, são as escolas, porque a gente sabe que no Brasil existe a questão da dualidade educacional muito forte, de políticas voltadas para os filhos das classes mais abastadas e políticas voltadas para os filhos das classes populares. Então, né, nesse contexto todo, além disso, a gente tem um outro estudo aí que a Arruda aponta que esse momento nunca se viu uma maior política de isolamento social de todos os tempos, a gente nunca tinha visto uma situação dessas. E tudo isso tem causado, né, segundo os autores pesquisados, a Arruda, o Jamil Coury, entre outros, uma fragilização do professor nesse contexto. E eu até quero pedir desculpas aqui, né, porque o meu cenário aqui atrás não está dos melhores, porque a gente está vendo que a escola realmente invadiu a casa dos professores, e nem sempre a gente tem os melhores ambientes aí para receber vocês aqui, né, dentro de casa. Bom, eu queria situar um pouco esse trabalho, ele é uma pesquisa exploratória ainda, né, com um caráter ainda de mapeamento inicial acerca da temática. A grande temática foi práticas pedagógicas e práticas docentes durante o período de pandemia de Covid no Brasil, tá? Eu utilizo a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso, então talvez eu passe um pouquinho rápido nessa primeira parte para poder chegar no estudo de caso, porque eu acho que é a parte mais importante aqui de hoje. Em termos metodológicos, aí eu possuo nessa pesquisa um cunho qualitativo e utiliza como metodologia de análise do discurso a semântica discursiva proveniente dos estudos semióticos greimasianos. E aí, essa parte ainda está em construção. Eu vou apresentar um pouquinho do comecinho da análise. O objetivo aqui, né, pretende-se neste trabalho identificar as práticas pedagógicas para a educação básica implementadas durante a pandemia da Covid-19, e aí eu fiz um foco, né, eu peguei um foco específico, eu peguei um município do Rio de Janeiro, o município se chama Itatiaia. Se alguém pode me perguntar, mas por que você escolheu esse município? Aqui, gente, eu escolhi por uma questão de facilidade mesmo, porque eu trabalhei muitos anos nessa rede de ensino e conheço muitos professores. Então, o ponto aí chave foi que eu teria mais fácil acesso a esses professores. Então, por isso, eu escolhi o município de Itatiaia, no Rio de Janeiro, que pretende ser apenas um estudo de casos, tá? Que eu pretendo continuar para fazer estudos de casos múltiplos, mas, por enquanto, eu só consegui fazer dessa prefeitura municipal. Bom, o que essa pesquisa pretende? Pretende contribuir aí, né, para suscitar caminhos e reflexões sobre o momento atual e a busca de novos caminhos pedagógicos de aprendizagem e ensino, né, para estudantes e professores, né, porque a gente aprende e ensina, sobretudo repensando a contribuição e as possibilidades das mídias digitais de informação e comunicação. Só que eu estou só situando ainda a pesquisa. Na verdade, a gente aplicou um questionário inicial para os professores, só que a gente viu que as perguntas, elas iam para além dos aspectos relativos à prática pedagógica específica, e ela pegava de maneira mais ampla os aspectos da prática pedagógica, entrando, sobretudo, nas questões do planejamento de ensino e nas relações interpessoais aí, que se dão agora de maneira online, isso dentro da escola, tá? Dessa escola, dessa rede, né, que eu estudei, que não foi apenas uma escola, foi uma rede. Eu queria citar aqui algumas pesquisas rápidas, não vou entrar em todas essas pesquisas, porque a gente não vai ter tempo, mas uma das pesquisas que me chamou a atenção, e aqui eu gostaria de, como nós temos bastante estudantes de licenciatura, eu gostaria de frisar um ponto que eu sempre falo nas aulas, da importância de você se apropriar de outras línguas, né, de línguas estrangeiras, porque a gente tem as literaturas encontradas sobre esse tema, grande parte elas só tem textos publicados na língua inglesa. Então, nesse sentido, é preciso que os estudantes de licenciatura se apropriem das línguas estrangeiras,
tá? Sobretudo da língua inglesa, porque hoje em dia é a que mais se usa em termos internacionais aí de publicação científica. É que, não querendo reforçar aqui o imperialismo americano ou inglês, gente, mas é a realidade que nós estamos vivendo. Essa pesquisa aí, né, a Framework to Guide an Education Response to the COVID-19 Pandemic of 2020, que é a estrutura, né, isso aí dá base para os governos do mundo todo, é uma resposta, na verdade, que a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aí, ela escreveu essa publicação para orientar 98 países aí, em relação às políticas públicas da COVID, em relação à Covid-19, né, que vão ter que ser tomadas em relação às voltas às aulas presenciais e também em relação às aulas remotas. Tá? Eu não vou entrar nessa pesquisa, porque essa pesquisa é muito grande e ela demandaria um tempo muito, muito grande para a gente debater ela. Mas eu queria trazer, porque ela examina a resposta de vários países à crise pandêmica, e que pode ser um documento muito importante para os gestores e os formuladores de políticas públicas, e aí, porventura, que estiverem aí ouvindo. E aí a gente faz um mapeamento inicial, e só para situar um pouco o mapeamento que eu fiz, a chave de busca que eu usei 2 plataformas básicas, tá? A Scholar, da Google, e a Cielo, a princípio, tá? A chave de busca inicial foi Covid-19 e práticas pedagógicas. Eu foquei nas práticas pedagógicas, porque quando eu botei Covid e educação, eram muitas pesquisas e muito amplo, e saía do escopo do objetivo que eu queria trabalhar aqui, né, nessa pesquisa. Que, dentro desse escopo, né, lembrando aí que o objetivo da pesquisa pretende-se, nesse trabalho, identificar as práticas pedagógicas para a educação básica implementadas durante a pandemia da Covid no Brasil. E aí, para isso, eu faço esse estudo de caso, mas num primeiro momento, quando eu joguei essa chave de busca, apareceram 1.820 resultados. Então, são muitas pesquisas aí já realizadas sobre a Covid, impressionantemente, e eu só consegui olhar 20% desse material e selecionei os trabalhos mais pertinentes. Então, é uma pesquisa ainda que tem um caráter inicial. Destacou-se aí algumas pesquisas, como Martins, Santos, Schmigel et al., né, Barros da Silva e Arruda. Bom, uma pesquisa que me chamou... Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, o primeiro ponto, é que eu não encontrei pesquisas que fizessem essa análise na educação básica, tá? Identificar as estratégias pedagógicas utilizadas aí durante esse período pandêmico. As pesquisas que eu encontrei foram, na maior parte, no ensino superior. Isso já denota vamos dizer, um lapso, uma necessidade de que se desenvolvam pesquisas nesse nível de ensino. Sobretudo, então, na educação infantil, aí não existe mesmo, tá? Eu não encontrei nenhuma ainda. Então, com esse foco no ensino superior, infelizmente, né, eu vou trazer algumas pesquisas com esse foco, porque eu não achei a pesquisa na educação básica, e como a gente pode fazer uma relação aí das práticas pedagógicas nesse momento de pandemia, eu considerei pertinente aí trazer um pouco dessas pesquisas. Santos et al., que são vários pesquisadores, é interessante essa pesquisa porque eles procuram identificar as estratégias pedagógicas para a educação médica, implementadas durante a pandemia de Covid, só que em diferentes países do mundo, tá? Essa pesquisa não foi realizada por um pesquisador apenas, e isso, assim, é um ponto que a gente precisa estudar mais no campo das ciências humanas, porque geralmente a gente não tem muitas equipes de pesquisadores aqui nessa área, com investimentos substanciais, tá? Então, a gente tem essa pesquisa na área da educação médica, especificamente. Nessa pesquisa, como resultado, identificou-se, vocês podem ver aí no slide, que identificou-se que as estratégias pedagógicas para a educação médica
durante a pandemia da Covid-19 são centradas no ensino remoto, com a utilização de plataformas digitais de educação à distância, por meio da internet e da tecnologia. Bom, a literatura, né, estudada por essas pesquisas, essa pesquisa tem um escopo bastante grande, tá? Elas foram mais ou menos, só que eu não estou achando aqui o número, só um minutinho, gente. Daqui a pouco eu acho que eu não esqueci agora o número específico, deixa eu só um minutinho. Aqui, achei. Foram analisadas 1.300, foram encontrados desse levantamento 1.350 artigos, tá? Então, realmente, quando vocês pegam o universo das pesquisas que estão sendo realizadas, é um universo muito grande. Só que dentro dessas pesquisas, existem algumas que não têm muita significação para o nosso momento agora, e tem outras que têm mais significação para esse escopo que eu quero agora de estudar essas estratégias pedagógicas utilizadas, tá? Então, das 1.350 artigos encontrados, apenas 27 trabalhos responderam à questão que eles se propuseram, que era: quais estratégias pedagógicas foram implementadas na educação médica durante a pandemia? E aí, é um pouco parecido com a resposta que se tem dado, né? Educação à distância por meio da internet, da tecnologia, com aulas remotas e etc. Essa é uma pesquisa, aí é só um quadro, né, de como que esses autores, eles estruturaram o estudo deles. Então, vocês podem ver, né, que existe o local. Importante também lembrar que essa pesquisa não tem nenhuma publicação do Brasil, porque elas não acharam nenhuma publicação do Brasil. São praticamente todos de língua inglesa, tá? E com diferentes estratégias pedagógicas. E aí eu queria citar aqui só o caso da Austrália, que me chamou a atenção, porque no ensino da área da saúde, foi um dos poucos países que já colocou no currículo da medicina, né, a adaptação do currículo para incluir o gerenciamento de pandemia, o que não pôde ser observado nos outros países. Então, já é um aspecto bastante positivo de uma reforma curricular que a gente vai ter que pensar, né, futuramente, com certeza, aí, depois desse pós-pandemia. Uma outra pesquisa que me chamou a atenção, e aí já é dentro do universo brasileiro, é a pesquisa realizada também por uma equipe de pesquisadores, tá? É interessante notar que como que as instituições que têm centros de pesquisa mesmo, com investimento, conseguem fazer, como dizer, analisar e colher mais dados do que um pesquisador sozinho. Isso é um problema, mas, enfim, essa pesquisa aí, ela pretende, né, como vocês estão vendo, ela foi realizada por esses pesquisadores, o Grande Sólio, o Jacob e o Martini. Eles são pesquisadores ligados à USP, tá? Ao Instituto, Instituto de Estudos, de Pesquisas Avançadas da USP. Essa pesquisa é bem recente, desse ano mesmo. O nome dela se chama Educação, Docência e Covid-19. Ela tinha como objetivo aí fornecer subsídios para a criação e implementação de ações e políticas públicas voltadas à educação durante a pandemia da Covid-19, né? Foram aplicados aí formulários aos professores e professoras de toda a rede estadual de educação de São Paulo, e aí foi uma das poucas pesquisas que eu achei aí no ensino básico, tá? Só que essa pesquisa, eu gostaria de trazer um pouco ela aqui, porque ela está diretamente relacionada a um ponto também importante, que não só são as práticas pedagógicas, mas como que também toda a questão mental, de aspectos mentais e afetivos do professor, né, nesse momento, tem afetado o trabalho do docente. O questionário que esses pesquisadores disponibilizaram possibilitou também explorar, né, questões relativas à visão de futuros desses educadores no chamado pós-pandemia. A pesquisa, nesse caso, ela tem um caráter quantitativo. Essa pesquisa, ela conseguiu 19 mil
221 respostas, então é uma pesquisa com bastante, um número bastante elevado de professores, tá? A gente teve 84% dos professores dos municípios de São Paulo participaram, então 544 municípios participantes, e um total desse total de professores, 76,3% são do sexo feminino, tá? 23,4% do gênero masculino e 0,3% não se reconhecem em nenhum dos gêneros anteriores. A maior parte dos que responderam ao questionário são do ensino fundamental, segundo segmento e médio. Então, você vê como a gente continua tendo uma lacuna, né, de conhecimento em relação à educação básica. Eu gostaria só de colocar, antes de passar para a próxima pergunta, porque a gente tem pouco tempo e eu quero chegar no estudo de caso, uma questão sobre a atuação docente e o pós-pandemia, né? Os desafios, segundo esses pesquisadores, os sentimentos de desafio, aprendizado e inovação correspondem a cerca de 30% dos sentimentos relacionados ao modelo de educação mediada por tecnologia. Há, para esses professores que responderam, a predominância da insegurança com relação à atuação nesse novo modelo. Quer dizer, 51% dos docentes que responderam se disseram inseguros em relação a esse novo modelo de educação. E, apesar disso, né, os pesquisadores também apontam que 70% dos respondentes afirmam se sentirem aptos a desempenharem suas funções via educação mediada por tecnologia. E 68% desses professores avaliam se sentirem apoiados pelos processos formativos em curso. Isso é uma realidade, gente, da rede de São Paulo. Então, é uma realidade muito específica, né, e de um dos estados mais ricos do Brasil. Então, a gente tem outras realidades, né, de acordo com o município e com o estado. Eu não vou me estender mais muito, deixa eu passar um pouco mais para frente. A gente tem uma outra pesquisa interessante aí, também no ensino superior, que também eu já, né, novamente apontando a lacuna na educação, sobretudo no primeiro segmento da educação básica, que eles pretendem aí, esses pesquisadores, identificar as estratégias pedagógicas para a educação médica implementadas durante a pandemia. Não, desculpa, gente, acho que... não, esse mesmo, esse é uma repetição daquele, desculpa, que é uma repetição daquele que eu já falei, tá? Só um minutinho. A gente tem uma outra pesquisa, que também se mostrou pertinente ao nosso escopo, a nossa pergunta, ao nosso problema de pesquisa, tá? Eu só queria voltar um pouquinho, porque eu acho interessante colocar aqui, desculpa, que nessa pesquisa de Santos, todos os artigos pertinentes ao escopo da pesquisa estavam em periódicos de língua inglesa, como eu falei, da área médica, e a maior parte dos estudos encontrados foi originário dos Estados Unidos, 33%, Índia, 18%, Canadá, 11%, Singapura, 11%. Chama-nos a atenção, e aqui é uma fala minha, o fato de que não foram encontrados trabalhos e investigações oriundas de países de baixa renda na América do Sul e no continente africano. Dessa maneira, destacaram-se no caso da educação médica, né, que é uma educação mais elitizada, como vocês já devem saber. As seguintes, a gente tem algumas estratégias que eu já coloquei aí, né, o ensino mediado, o ensino remoto, aulas à distância, né, eu não vou me estender muito. A gente tem uma outra pesquisa, tá, que é levada à frente aí por 3 pesquisadores. Eles investigaram, né, o uso de aulas ao vivo e remotas, utilizadas por docentes das cidades de São Paulo, Grande ABC e Jundiaí. Novamente, a gente vê um estudo no estado de São Paulo. Então, a gente, no caso do Brasil, que é um país continental, a gente tem muitas lacunas e muitos campos
em muitos municípios para se estudar ainda, para saber como que isso está ocorrendo, né, em cada município. Porque se vocês vão ver mais na frente, de eu falar do depoimento da professora, das professoras que eu entrevistei, como que dentro da mesma rede de ensino, se mudar a escola e o nível de ensino, esses professores têm percepções e vivências, experiências diferenciadas em relação, né, ao seu planejamento, à sua proposta pedagógica didática durante a pandemia aí. Eu queria continuar falando, aí esses autores pesquisaram 41 docentes, tá? Também relatos de docentes universitários, que também, novamente, a lacuna aí da educação básica. As questões levantadas por esses autores, tá, né, encontram eco nas preocupações dessa pesquisa, né, e podem ser sinalizador interessante para se pensar as práticas pedagógico-docentes. Por quê? Algumas das perguntas que eles colocaram: como que as aulas têm se dado, prioritariamente, de maneira assíncrona, síncrona ou ambas? Como resultado da pesquisa, eu vou apontar esse resultado específico, porque eu não vou conseguir colocar aqui em tão pouco tempo todos os resultados dessa pesquisa, mas, de uma maneira muito geral, os professores têm utilizado ferramentas síncronas e assíncronas de uma maneira equilibrada, tá? E as ferramentas adotadas para esses professores também, elas são mescladas entre grupos de webconferência síncronos, né, fóruns, como vocês devem saber, os professores, e mensagens instantâneas aí via WhatsApp e outros aplicativos. Eu não vou entrar em todas essas questões, porque o que interessa são as questões desse estudo de caso que eu quero apresentar ainda, né, mesmo que a gente tenha pouco tempo. Aí a gente tem uma pesquisa também interessante de Martins, né, esse pesquisador vem colocar aí, né, ele faz uma crítica primeiro ao preconceito que foi quebrado agora forçosamente, né, contra o ensino à distância, né. Ele fala assim, né, essa é uma frase, uma citação dele: como em um passe de mágica, o que era uma modalidade educacional, aí, uma educação à distância, né, destinada a fins específicos e casos de exceção, voltada para o ensino de massas ou para os que não têm acesso ao ensino superior, né, de verdade, se tornou o novo normal. E aí, ele fala nessa pesquisa que o que interessa ser discutido agora é exatamente esses pontos que eu estou colocando. A discussão acerca das condições de trabalho docente, a qualidade do processo do ensino-aprendizagem, a relevância e o significado dos temas e dos conteúdos a serem abordados, porque a gente sabe que a gente não consegue esgotar todos os temas das ementas, tá? O desenvolvimento de práticas pedagógicas centradas no estudante, e isso se junta ao necessário resgate das responsabilidades do aprendente sobre o seu processo de aprendizagem. Isso aí é necessário recolocar, né, e todos os teóricos que a gente vem estudando durante as aulas, algumas alunas minhas devem estar ouvindo aí, o Paro e outros, falam que é impossível você transferir exatamente o conteúdo didático para a cabeça do aluno. Então, se o aluno não tiver uma certa disciplina, um envolvimento na sua própria aprendizagem, o professor não tem como aí fazer com que esse aluno aprenda. Então, a gente precisa resgatar esse envolvimento do aprendente com o seu próprio processo de aprendizagem aí. Isso aí já são os resultados aí da pesquisa de Martins. E também o envolvimento das famílias no processo de formação das crianças e jovens. Gente, eu usei as fotos só para referência, né? Eu usei as fotos aí do G1, né, dessas cidades espalhadas pelo mundo. E aí eu queria entrar no estudo de caso, que vai ser bem mais interessante aqui, com algumas reflexões que eu já pude, vamos dizer, alguns resultados de pesquisa que eu já posso apontar aqui. Tá? Bom, o estudo de caso é o município de Itatiaia, tá? Não sei se todo mundo conhece, ele fica no Rio de Janeiro, no sul fluminense, tá? Só um minutinho aqui que eu estou me achando. Aqui é um print aí da página da prefeitura, né? Como vocês podem observar, à direita, a gente tem
já alguns indícios aí desse ensino online, de alguns projetos da Prefeitura Municipal aí de Itatiaia. Eu acho que é importante aqui, rapidamente, fazer aqui, só aparecer um pouquinho, gente, fazer aqui uma pequena retrospectiva rápida aqui sobre o histórico do ensino remoto em Itatiaia. Né? Tá bem confuso o município de Itatiaia, tá? Ele, na verdade, o Sindicato dos Professores de Itatiaia entrou com um processo contra a Secretaria de Educação, pedindo, e aí eu vou ler um trecho aqui muito rápido para vocês verem que pé que o negócio está. A partir de 13 de abril de 2020, né, inicia-se as atividades remotas na rede municipal de ensino de Itatiaia para todas as modalidades de ensino, e aí desde da creche ao ensino médio, com formulários e registros comprobatórios nas unidades escolares. Seguindo a legislação, né, cada unidade escolar teve que elaborar um plano de ação. Só que tem um probleminha. No dia 30 de abril, olha só que coisa que aconteceu. Por meio de uma decisão judicial, foi deferido que as atividades disponibilizadas em ambientes virtuais, enquanto não se tiver a confirmação por estudo técnico de que todos os alunos da rede municipal de ensino terão acesso ao respectivo conteúdo e suas explicações por professor, terão apenas caráter complementar e de estímulo, sendo facultativas, ou seja, não sendo contabilizadas na carga horária obrigatória estabelecida pela legislação. Em caso de descumprimento, fixo multa única no valor de R$100 mil. Então, a gente está vendo que o município de Itatiaia está numa briga danada, tá? Em relação, porque até hoje as aulas remotas não estão valendo. Isso foi quem entrou com o processo foi o próprio sindicato dos professores, o que é contraditório, porque se os professores não podem trabalhar, como é que a gente vai justificar, né, aí o nosso salário, porque a gente sabe que o ataque ao funcionalismo público está muito grande aí no Brasil. Tá? Então, eu queria só colocar esses pontos, porque a Prefeitura de Itatiaia é uma prefeitura, assim, que está nesse ponto, né, bastante delicado. Então, todo o trabalho docente que está sendo feito está, vamos dizer, está dentro do judiciário, para ver se vai valer ou não. Tá? E segundo aí a normativa a decisão judicial, né, quem não obedecer, né, e quiser realmente avaliar seu aluno em termos de promoção, poderá pagar uma multa de R$100 mil. Então, entendendo isso, né, o contexto é bem complicado da Prefeitura de Itatiaia. Vocês estão vendo agora estão vendo o slide? Então, tá ok? Sim, tá ok. Sim, ok? Só para vocês compreenderem um pouquinho aí das características gerais aí do município, né, como eu falei, como vocês podem ver aí, tem, no último censo de 2010, 28 mil pessoas, mais ou menos, aproximadamente, com uma população estimada para 2020, já com um aumento populacional. Então, você vê como que a questão populacional é séria. Mas, todavia, vocês podem ver aí, né, Itatiaia está nessa bolinha aí vermelha, é uma localidade aí onde não existe uma população muito grande. Então, de certa maneira, a gente tem até como vocês podem ver agora no próximo mapa, é um local, uma localidade que tem até, comparativamente a outros municípios do Rio de Janeiro, uma renda, né, per capita, um salário médio mensal dos trabalhadores formais aí, de 2,9 salários mínimos, mais alta, né, praticamente a mais alta do estado, tá? Vocês podendo observar aí a cor, né, do mapa, podem ver aí, né, que as cores mais escuras são aí com um salário médio mensal aí mais alto da região, do estado do Rio de Janeiro, que é um ponto positivo. Aí é só um print aí da Secretaria
do site da Secretaria de Educação. Inclusive, eu achei o site, aqui fazendo já uma crítica, muito pobre, porque eu não consegui nada dentro do site. Tudo que eu consegui de informação mais pertinente eu consegui com os professores da rede, tá? Então, é bastante difícil conseguir a documentação pertinente no site da Secretaria e da Secretaria de Educação em específico. A gente tem, só para, em termos de curiosidade, né, do município, um esgotamento sanitário aí de 88,4, que é alto para o Brasil, né, e uma arborização de quase 50% das vias públicas. E o bioma é Mata Atlântica, cujo a região é bastante conhecida aí pelas belezas naturais, e o Parque Nacional de Itatiaia, do Itatiaia aí, é o cartão postal chefe aí da região. Então, a gente também tem uma grande mobilização, uma parte da renda do município vem das atividades turísticas. E aí é uma região muito linda, né, com lindas belezas naturais aí, né, e estão pegando fogo, mas, por enquanto, ainda não destruíram todo aí o restante dos resquícios da Mata Atlântica, graças a Deus. Aí. Bom, em relação à educação, que é o que nos interessa, né, a gente tem uma taxa de escolarização de quase 100%, né, 98,2% de crianças, né, jovens de 6 a 14 anos na escola. O IDEB, dos anos iniciais, de 2017, não chega a 6, né, 5,7%, e segundo informações que eu tive, teve uma reunião agora há pouco com o pessoal da Secretaria de Educação e com a equipe gestora da escola, né, coordenadores e diretores de uma das escolas de Itatiaia, sobre a questão do IDEB, porque eles, na verdade, teve uma queda, o IDEB da região de Itatiaia, para os anos iniciais do ensino fundamental. Ele era mais alto e eles teve uma queda e por isso a reunião aí. Como vocês podem ver, a gente tem poucos docentes na rede, né, 250, perto da rede estadual de São Paulo, né, não chega nem aos pés. Então, 250 docentes, 39 docentes para o ensino médio, 13 escolas de ensino fundamental e apenas uma escola de ensino médio. Aí, o que interessa aqui a gente agora, né, é o depoimento das professoras que eu consegui aí conversar. A primeira professora, e eu acho que já é um ponto bastante delicado no nosso debate aqui, que é como trabalhar online com crianças de creche. Então, é um nó, isso aí realmente é um nó, porque essa professora, ela trabalha com crianças de até 3 anos e 11 meses. Então, todo o trabalho docente depende dos pais, da intermediação dos pais. Então, aí começa. Então, eu vou falar um pouquinho do que ela falou. Essa professora, né, Ana é um nome fictício, né, para não expor ninguém aí, leciona na Rede Municipal de Ensino de Itatiaia, concursada, está hoje na creche. Eu cheguei a trabalhar com essa professora no ensino fundamental, quando ela trabalhava no ensino fundamental, sempre foi da área da alfabetização, né. Eu não vou falar aqui o nome da creche, por isso que eu botei a creche X1, né? Ela falou o seguinte: trabalha com todas as disciplinas, ou agora chamados campos de experiência, conforme a proposta da BNCC. A questão que eu perguntei, a primeira questão do questionário foi essa daí que vocês estão vendo. Você poderia fazer um pequeno relato de suas práticas pedagógico-docentes durante a pandemia de coronavírus e o fechamento forçado das escolas, ou seja, como que ocorreu essa educação mediada pela tecnologia? E aí, eu fiz um adendo, né? Quais foram as formas de planejamento das atividades, como foram realizados os planos de aula, e que tipos de inspiração e fontes você utilizou? E houve algum padrão solicitado pela rede ao qual está vinculado? Bom, a primeira professora que me respondeu, está aí com esse depoimento. A gente estava fazendo o planejamento meio que sozinho. Eu peço desculpa, gente, que é uma linguagem oral, tá? Então, ela não tem um acabamento como a linguagem, né, escrita. Eu que fiz a transcrição, tá? Na verdade, a gente está fazendo um planejamento meio que sozinho. Considero bem falha a comunicação da creche na qual eu estou trabalhando.
visto que a comunicação da direção com os professores e a orientação pedagógica e o professor com o professor fica muito a desejar, não acontece. A gente tenta se encontrar, às vezes, semanalmente, para fazer reuniões online, mas a internet também é uma coisa que não colabora aqui para a gente. Então, é bem difícil. Essa gente, voltando, essa professora dá aula numa região chamada de difícil acesso, já na Serra da Mantiqueira, então já é uma região rural. Então, para quem está na região rural, ainda essas questões são mais problemáticas ainda. Continuando. As decisões são tomadas, na maioria das vezes, pela direção, que, inclusive, passa um pouco por cima da orientação pedagógica. Bom, gente, só desse pequeno trecho, eu tenho 4 focos temáticos. A questão do planejamento, e aqui o planejamento do professor, né? A questão da comunicação realizada entre a direção, docentes e a coordenação, a questão da falta de estrutura e bons recursos, como a questão da internet ruim, e também a forma de organização do trabalho escolar, aí fazendo emergir uma concepção com características marcadamente técnico-científicas, né? Quem conhece as concepções de organização do trabalho escolar, pode ver aí, né, que um poder, quando a professora fala que o poder, que as decisões têm vindo de cima para baixo, e que que a direção manda e os professores têm que obedecer, inclusive a direção passa por cima da própria orientação pedagógica, a gente está vendo o quê? Um certo retorno a essas práticas de gestão autocráticas, né, de cima para baixo, que a gente não tem um diálogo. E isso, pela fala da professora, tem prejudicado o trabalho da equipe escolar, tá? Então, onde, né, a gente vê um poder centralizado no diretor, onde há destaque para as relações de subordinação, em que uns acabam por ter mais autoridade e voz que outros. No que se refere às formas de comunicação, né, vê-se também a dificuldade de uma comunicação mais colegiada. Sendo assim, o modelo tende a ser baseado numa comunicação verticalizada, de cima para baixo, tendo por base mais normas e regras do que consensos e decisões colegiadas. Nesse sentido, então, isso é uma escola, tá, gente? Acaba por se priorizar mais as tarefas que os processos e as interações pessoais. O que ainda vê-se mais prejudicado, né? O que ainda pode ser mais prejudicado, tendo em vista a dificuldade de comunicação interpessoal, que está agravada ainda mais pela pandemia de Covid, que nos forçou, né, nos impôs essas restrições interacionais ao vivo, né, de todo tipo. Bom, aí, continuando essa mesma professora, ela fala o seguinte, da relação aí da direção com a coordenação pedagógica. Bom, eu tenho estudado um pouco sobre orientação e tenho visto como realmente é difícil. Enquanto eu estava estudando, apareceram vários artigos e vários estudos dizendo como é difícil essa relação diretor com orientador pedagógico. Se for uma boa relação, pode ter muitos resultados ótimos para a escola, ou não, né? Se for uma relação da forma como tem ocorrido. Então, digamos, a professora continua, que já tem essa dificuldade da própria equipe se comunicar e ver o que a gente vai fazer. Ela continua, a professora. Então, a gente está fazendo esses planejamentos que a gente faz em casa, né? Faz, por exemplo, na quarta, quinta-feira, manda para orientação na sexta, porque, no caso, gente, as orientações são semanais, tá? A orientação fala, ok, quando fala, na verdade, nunca houve, né, essa professora fala muito, com muito enfático no depoimento dela, que nunca houve alguma observação, tipo assim, quando a coordenadora pega o trabalho dela e fala assim, tá legal, e que tal se na próxima semana a gente trabalhasse isso ou aquilo, sabe? Aí a professora fala, eu sinto falta desse incentivo da orientação pedagógica, ainda mais nesse momento que a gente está meio no escuro, né? A gente é de creche, e como que a gente propõe atividades para uma creche online? Assim, esse foi, assim, acho que é o
ponto-chave isso aí, da angústia dessa professora, porque, para quem conhece o trabalho da creche, da educação infantil aí, sabe que o trabalho é completamente, né, sensitivo, com muito corpo, muita arte, muita música, então é realmente muita brincadeira, né, muita interação entre alunos, entre professores, então realmente é um trabalho que, nesses níveis mais elementares da educação, acho que a pandemia trouxe ainda mais problemas. Em relação aos planos de aula e estratégias pedagógicas, tá? Isso é a realidade de duas professoras, na verdade, porque elas faziam o planejamento juntas, tá? Eu acho muito grave, porque olha o que ela vai falar. Então, enfim, a gente pega links do YouTube, eu tento, às vezes, gravar vídeos de histórias, gravar um áudio com uma história. Antes, a gente fazia o planejamento e eu mandava o documento em PDF para eles abrirem. E aí, eu vi que não estava funcionando dessa forma, porque os pais não conseguiam abrir o PDF, por exemplo. Tá? Eu acho que aí, gente, tem uma questão que é um pouco mais, né, ainda é mais delicada, porque além de a gente formar os professores para lidar com as tecnologias digitais de informação e comunicação, é preciso, nesses níveis mais elementares, uma formação para os pais desses alunos. Lembrando que a gente está, nesse caso, a área rural, né, os pais tem alguns que têm dificuldade de acesso, a internet não tem estabilidade, tá? E, como assim, um adendo desse relato, essa professora é uma professora amiga dessa professora, que é a professora 2, que eu vou citar aqui, ela me contou, tem pouco tempo aí, que eles fizeram, né, que essa professora aí, né, eles chegaram a propor uma gincana online para a comemoração do Dia das Crianças e só na turma dela tinha 13 crianças. Então, você pode ver que tem mais ou menos, são 5 turmas na creche, e a gente viu, simplesmente, de toda a creche, eu estou sem o número aqui, definitivo aqui, completo aqui de alunos da creche, mas de toda a creche, com 5 turmas, mais ou menos de 13 alunos cada uma, apenas 2 pais participaram dessa gincana organizada de maneira online. Então, realmente, é um problema que tem ocorrido. Tá? Também tem uma outra questão, né, nesse sentido, a gente pode levantar também, pensando em Libânio, né, no seu clássico livro aí, Organização e Gestão da Escola, quando, ao falar da estrutura organizacional de uma escola, aponta que dentro do setor pedagógico, né, como função do coordenador pedagógico, ele deve prestar uma assistência pedagógico-didática aos professores e suas respectivas disciplinas, tá? E isso a gente não tem visto acontecer no caso dessa professora. Na segunda professora, ela já é um pouco mais, essa professora já é mais, como se diz, entre aspas aqui, fala mesmo o que ela pensa, né? Ela é um pouco mais, vamos dizer, fala mesmo sem medo né, de melindre. Então, ela falou mesmo assim, também trabalha com crianças, trabalha nessa mesma creche. Aula online é uma palhaçada. As ideias são boas, mas não temos retornos dos pais. E isso desestimula. Então, novamente, a questão, né, da importância nos níveis mais elementares, nas crianças menores, dos pais se engajarem de alguma maneira nas atividades, nas propostas pedagógicas mandadas e enviadas pela escola. Então, já contei aí. Então, e o retorno também, que aí vai ser um próximo trabalho, que vai ser só sobre avaliação, né, online. Só queria dar um primeiro toque aqui. O retorno online na educação infantil tem sido muito precário, de acordo com essas 2 professoras investigadas, né. Embora as atividades tenham sido planejadas e enviadas, né, não tem havido praticamente nenhum retorno. Bom, a gente tem uma terceira professora aí, na mesma rede de ensino, e vocês vão ver como que a realidade dela é completamente diferente das 2 primeiras professoras que eram da creche. E nesse ponto, vocês podem ver, quem é meu aluno vai lembrar, como que
como que numa mesma rede de ensino, duas escolas, elas se comportam completamente diferente. E aqui tudo tem a ver com a questão, com uma expressão muito pertinente do campo educacional, que o Libânio também coloca nesse livro dele, que é a questão da cultura organizacional da escola. Então, a gente pode ver, a partir dos depoimentos dessas professoras, de como que a cultura organizacional da escola, ela atua, ela é profundamente importante para o trabalho que vai ser realizado aí. Então, continuando, né? Então, essa professora 3, ela já dá aula para o 4º ano do ensino fundamental, tá? Então, já é diferente, né, dos outros níveis de ensino. Só um minutinho, então, agora. Ela fala o seguinte: os planos de aula foram realizados em casa com o apoio do orientador pedagógico. No primeiro mês, fizemos apenas português e matemática. Depois, inserimos as disciplinas de ciências, história e geografia. Utilizei materiais de sites da internet, sugestões da OAP, que é orientador pedagógico, né? Livros didáticos e folhas de atividades que tinha em casa. O padrão da rede que tivemos foi a realização de uma atividade por dia, mas cada escola pôde adaptar a rotina para a sua realidade. Bom, só nessa fala dessa professora, a gente já vê, né, a diferente relação que se estabelece com o orientador pedagógico. Então, aqui há apoio para o professor. Então, assim, há também o estabelecimento de uma outra cultura organizacional na escola e um trabalho pedagógico que flui melhor. Há também, né, a definição aqui, a gente vê claramente a definição pedagógica da rede, que todos os professores devem postar, né, uma atividade por dia. E aí, eu só fazendo um adendo rápido, eu perguntei para esses professores se por acaso, né, a prefeitura tinha dado algum apoio no que se refere à questão de um auxílio internet, né, um plano internet para os professores, porque a gente vai ter que aumentar, no caso dos professores que davam aulas presenciais nessa região rural, eles teriam que ter, né, investimento na internet, porque eles precisam aumentar os seus dados, né, sua possibilidade de acesso, sua estabilidade da internet. E nesse ponto, os professores me disseram que não. Na verdade, o que aconteceu como política pública foi o corte de uma verba que era chamada de difícil acesso, né? E aí, quando os professores realmente precisam de mais dinheiro, porque a gente precisa de investir em, por exemplo, a gente está gastando muito mais luz, muito mais internet. Então, esses professores que precisam, nós professores, né, precisamos desses incentivos públicos, a gente não tem. E aí, nessa rede de ensino, especificamente, os professores sofreram um corte numa pequena quantia financeira que ajudava, né, no caso, porque é uma escola de área rural de difícil acesso. Mas não foi criado nenhuma uma verba, nenhum incentivo extra aí para esses professores. Então, isso aí é um dado que eu não vi em nenhuma pesquisa também, em nenhuma pesquisa publicada foi como política pública, pelo menos no Brasil aqui que eu investiguei, não vi nenhum governo tirando o IFES, né, que ajudou aí o IFES de Vila Velha, que ajudou seus alunos a terem um pacote de internet, e parabéns para essa política pública aí, da instituição, né, no caso. Eu não encontrei políticas públicas, políticas de instituições parecidas aí que tenham propiciado aí um apoio ao professor. Então, 4º ano do ensino fundamental. Então, essa professora continua falando que eles tivemos, né, reuniões online, periódicas, com a Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação Básica, fizemos mensalmente uma planilha das devolutivas dos alunos por semana e uma planilha com descrição dos conteúdos trabalhados por semana, tá? Então, desculpa que o online está separado, porque foi uma transcrição direta da fala da professora, tá? Uma ipsilíteres aí. E em relação às atividades e materiais didáticos utilizados por essa professora 3, ela falou o seguinte: folhas de atividades diárias com conteúdos selecionados junto à orientação pedagógica, vídeos e áudios explicativos do professor, livros em PDFs
em PDF para a leitura dos alunos, vídeos explicativos, complementando o conteúdo trabalhado, e, posteriormente, entregamos os livros didáticos dos alunos na turma, e utilizamos nas atividades diárias, porque os alunos ainda não tinham o livro didático, não tinha chegado todos os livros didáticos, aí também essa questão da política do livro didático é outro nó, né, para a escola pública, né, lembrando aqui que a gente está falando da escola pública. A gente tem um outro professor, que aí já é outra realidade completamente diferente. Por fim, esse outro professor, ele é do Ensino Fundamental 2, professor de História, e aí a realidade que ele nos traz é completamente diferente da realidade da professora aí do Ensino Fundamental, primeiro segmento. E ele é um pouquinho mais pessimista, inclusive. Não sei se é porque, não sei, aqui, fazendo um parênteses, porque ele é professor de história, né, os historiadores costumam não ser muito otimistas com a humanidade, mas ele começa a dizer o seguinte: com o fechamento da escola, após ficar evidente que a situação era epidêmica, ou no caso pandêmica, né, após algumas semanas, iniciamos o ensino remoto. Inicialmente, a estratégia adotada pela rede foi de elaborarmos atividades de revisão sobre o conteúdo, que já haviam sido trabalhados em sala. Essa também, como eu percebi, também foi uma política utilizada aí não só pela Prefeitura de Itatiaia, mas por outras, né, instituições aí de ensino, de fazer, no começo, apenas revisão das atividades. Inclusive, né, com o depoimento do professor, olha o que ele fala: essas atividades não deveriam ser extensas, e não deveriam ter um nível de complexidade, de simples a moderado, ou seja, não deveriam ter um nível de complexidade muito difícil. Com o passar do tempo, tornou-se necessário iniciar o estudo de novos conteúdos, através de resumos realizados pelos professores e também mediante o livro didático que os estudantes já tinham em mãos. Eu vou continuar porque ele faz um relato interessante. A rede adotou essa medida de ensino remoto sem discutir antecipadamente com os profissionais da educação, o que gerou uma situação difícil para todos os envolvidos, já que não houve uma preparação pedagógica para esse tipo de abordagem, que difere muito da presencial e que a maioria dos profissionais desconhecem. No caso, desconhece. Sou professor do segundo segmento do ensino fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Leciono história, né? Ele está falando aqui, porque eu peguei um trecho da fala dele aqui, está explicando quem ele é. Para atender às demandas do ensino remoto, foram realizados exercícios de revisão, estudo dirigido e resumos. Então, quer dizer, a postura foi sempre de secar um pouco o conteúdo, né? Sempre de resumir, sempre de simplificar, né? Então, já é uma questão preocupante. Aí, por fim, ele desabafa: não me adaptei às alterações didáticas ocasionadas pelo ensino remoto. Não observo aspectos positivos na mesma, pois, para a etapa educacional em questão, que é, no caso, de crianças, jovens de segundo segmento do ensino fundamental, né, 11, 12, 13, 14 anos, por aí, nessa faixa, né, para esse professor, essa etapa educacional, né, para essa etapa, essa abordagem à distância, ela é infrutífera. Bom, e ele continua, né, dizendo que mesmo estudantes que tinham um bom desempenho presencial, nessa modalidade estão tendo dificuldades. O que eu pude perceber? Tá? Que a principal queixa, né, desses professores foi a falta de diálogo, né, com os órgãos centrais e dentro da própria escola, no caso, com esses... Deixa eu aparecer um pouco aqui. No caso, foi essa falta de diálogo, né, com os professores por parte dos órgãos centrais e também dentro da própria escola. Então, as maiores dificuldades estão nas relações também, fora a questão da estrutura, falta de dificuldade de acesso à internet, etc. Falta de preparo dos professores para trabalhar com essa nova abordagem educacional, que é a educação à distância. Na verdade, gente, a literatura, ela aponta uma diferença muito grande entre ensino remoto emergencial, é uma coisa, e educação à distância é outra coisa, tá? Existe uma outra proposta, porque a educação à distância tem muito mais gente trabalhando,
né, a gente tem mais tempo para preparar o material, não é o ensino emergencial remoto que a gente está tendo que lidar com ele. Na verdade, né, aí continuando aqui algumas percepções que eu tive na fala dos professores, há a crença de que para esse nível de ensino, né, essa abordagem frutífera, isso aí tem que ser desconstruído, porque a gente não tem, nesse momento, a gente não tem outra opção, a gente não tem outro caminho, tá? Então, eu queria, eu não sei se eu estou com pouco tempo, como é que eu estou aí, a gente pode chegar nas conclusões, como é que eu estou, mediador? Professora, pode ir para as conclusões. Ok, aí eu vou fazer uma pequena conclusão aqui, entendendo que essa pesquisa é uma pesquisa preliminar e ainda está iniciando, tá? Só queria colocar mais uma coisa antes de ir para as reflexões finais, né? Que eu senti uma espécie de angústia na voz dos professores entrevistados, uma certa dificuldade, tanto emocional quanto técnica, no que se refere principalmente às velocidades, né? A velocidade dessa mudança que nos pegou de surpresa, tá? Deixa eu só indo para... Então, enquanto reflexão final, eu posso dizer o seguinte: primeiro, a necessidade de investimento na formação do professor para lidar com as tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Tempo, ele tem que ter tempo, tem que ter recurso e tem que ter infraestrutura. Tempo é uma coisa que a gente não tem tido tempo, né? Muito, mas a gente está precisando de ter mais tempo e as coisas irem com mais calma, porque os professores não estão conseguindo assimilar tudo com essa velocidade. E aqui eu digo por mim também, eu não consigo, também não estou conseguindo, tá? Porque é tudo muito, muito intenso e muito rápido. Aqui também, né, a gente vai rememorar aqui algumas questões levantadas no estudo de Martins, quando ele fala o seguinte: afirmações como, no paradigma educacional pós-Covid, o novo normal será a educação semipresencial mediada por recursos digitais, e a categorização equivocada da educação à distância como modalidade se tornará anacrônica. Isso aí já eu estou trazendo, e como também um pensamento dessa pesquisa, e também embasado em outras pesquisas, de que essa distinção entre educação presencial e à distância, ela não vai ter mais finalidade após a pandemia, tá? Isso são diversos autores que têm colocado. A gente está aí, né, os autores, principalmente, só para situar um pouco o referencial teórico, esses autores utilizam o Pierre Levy, a cibercultura, o Bauman com modernidade líquida, o Castells com a questão da sociedade em rede. Sobretudo, fica aí nesses três teóricos. Outra questão que eu pude verificar é que, pautado no depoimento do professor 4 e também na resultado de pesquisa de Martins, o seguinte, que a adoção durante a pandemia, em muitos casos de forma corrida, atabalhoada, despreparada e não planejada, da metodologia própria da EAD, para dar continuidade às atividades letivas, está gerando efeitos perversos. Isso aí é uma coisa de se pensar, tá? Outros aspectos que eu gostaria de levantar: a necessidade de investimento na comunicação entre a equipe escolar, né, que foi apontada aí pela professora da creche, né, e como isso faz falta, porque você vê que como que essa cultura da inter-relação, essa cultura organizacional, ela influencia diretamente o trabalho docente, porque a gente vê escolas da mesma rede de ensino com trabalhos bem diferenciados. A questão da solidão do professor nesse momento, né, dele se sentir muito sozinho, sem apoio, isso prejudica o trabalho pedagógico. Também a questão, né, das históricas exclusões sociais que estão agravadas aí durante a pandemia, com a falta de acesso à internet, né, que vem, na verdade, da falta de acesso aos bens econômicos e culturais, né? E
talvez esses processos a que fomos levados, né, e no tempo e forma como ocorreram, fizeram ainda mais ressaltar e fazer emergir concepções de organização e gestão escolar de cunho técnico-científico. E a gente precisa realmente estabelecer aí concepções e organização do trabalho escolar de uma maneira mais colegiada nesse momento, que é mais positivo para o trabalho docente. Outra coisa, a gente tem que repensar a relação de direção e coordenação pedagógica, sobretudo em momentos de emergência como essa, tá? Então, da importância da relação da coordenação pedagógica com o professor e com o diretor. Tá? Outra questão, as questões problemáticas do ensino online, elas se agravam quando pensadas em relação à criança pequena, a criança pequena de até 3 anos e 11 meses, que ainda está na creche. É muito pertinente essa pergunta que a professora coloca aqui. Há um desabafo, né? Como propor e o que propor numa creche online? Isso aí, para mim, realmente... Como que a gente propõe atividades para uma creche online? Então, há nesse contexto que se pensar, aí, por fim, uma espécie de necessidade de inserir também os pais, né, nessa sociedade comunicacional. Precisam também se apropriar, né, os pais, né, das crianças pequenas, se apropriar e criar vínculos com as mídias digitais, porque, segundo o depoimento da professora 1, quando ela enviava os planejamentos em PDF, os pais não conseguiam nem abrir o PDF, tinham dificuldade de abrir o PDF. Então, é uma questão bem complicada aí. Tem que, então, além de alfabetizar digitalmente os professores, a gente tem que alfabetizar os pais das crianças. E acredito, né, queria terminar aqui, uma questão que foi colocada de uma das professoras é que a dificuldade de manter o ritmo de trabalho no ambiente doméstico, com muitas, sobretudo para a mulher, né, a gente tem muito mais demandas caseiras aqui do que o homem ainda, infelizmente, e a dificuldade de manter o ritmo de trabalho aí, sobretudo quando se fala, né, do dia a dia da casa, dos filhos e etc., a dificuldade de manter o ritmo de trabalho. E acredito que a questão primeira da pesquisa, né, que deu margem, na verdade, a muitos outros temas, deu margem para a gente pensar, sobretudo aí, na organização e na concepção do trabalho escolar dentro da escola. Eu acho que eu já me estendi no tempo bastante e acredito que seja mais ou menos isso que eu queria. Para terminar, só para terminar mesmo, eu queria colocar uma perspectiva de um trabalho de Kahneman, que ele fala da necessidade, né? Ele fala dos níveis de proficiência digital dos professores. E aí, existem vários níveis de proficiência digital dos professores, né? Como vocês podem ver aí, o A1, que é o recém-chegado, e esse A1 embora ciente do potencial das tecnologias digitais para melhorar sua prática pedagógica, teve pouco contato com tais recursos, a gente pode pensar nessas categorizações aí, depois no explorador, que é o ciente do potencial das tecnologias, possui interesse, mas não segue uma abordagem consistente, o A2, o B1, por exemplo, quando experimenta as tecnologias, mas anseia expandir seus conhecimentos, mas necessita de um tempo maior de experimentação, toda essa conceituação feita por Kahneman pode nos ajudar a pensar o trabalho desses professores das escolas públicas brasileiras e de como elaborar políticas públicas para melhorar esses níveis de proficiência digital dos professores. Aí é só para assim, ilustrar esse final, né, e da necessidade desse letramento digital, não só dos professores, mas dos pais também, das crianças, sobretudo das crianças pequenas. E, enfim, acho que é isso, gente. Acho que eu consegui falar um pouco, assim, um pouco da pesquisa que eu estou começando a realizar, na verdade, tá? E não tem, assim, o resultado, né, totalmente, assim, finalizado ainda. Ainda pretendo continuar essa pesquisa por alguns anos. Então, é isso, mais ou menos, que eu consegui agora perceber da fala dos professores e do estudo bibliográfico que eu fiz. Muito grata, gente, pela atenção. Muito obrigada. Professor Juliano, queremos agradecer a sua fala, a apresentação da sua pesquisa, uma pesquisa atual, relevante,
que retrata um pouco da realidade, na verdade, retrata a realidade brasileira, da maioria da educação brasileira. Isso porque a sua pesquisa foi numa cidade, eu conheço a cidade, realmente a situação, assim, nível social da comunidade lá é elevada, um nível social muito bom. E aí, veio trazendo essa situação, esse contexto, né? Então, o que me levou a, eu não sei, os colegas, eu quero compartilhar com vocês aqui, para a gente encerrar, a refletir o seguinte, nessa história toda, nas pesquisas e nessa pesquisa, eu pude perceber que o professor, a fala do docente, que está lá, na linha de frente, planejando, relacionando com o pai de aluno, relacionando com o aluno, fazendo o seu planejamento, elaborando a sua aula, não são levados em consideração. Ela fala de uns colegas, isso retrata a realidade da educação brasileira. Então, nós, muitas vezes, não somos levados em consideração com relação à nossa fala, o nosso trabalho, o que realizamos, o que é realizado. Então, nessa pesquisa que você apresentou para nós, deixou claro isso aí, tá? Gestão, eu digo gestão pública, a questão da Secretaria Municipal de Educação, relação ao suporte, ao apoio, à questão financeira, a questão de tecnologias, a questão gestão local, família, gestão democrática, apoio pedagógico, tá? E suporte como um todo. E aí, queridos, os professores têm sido cobrados constantemente para se reinventar, reutilizar as tecnologias digitais de interação, de forma completa, né, de comunicação, de forma completa, são cobrados completa e tem que ser de forma segura, porque toda a culpa recai sobre nós, sobre os professores, se alguma coisa der errada. E aí, são os professores que promovem não apenas o aprendizado, né? Eles têm que dar conta dessa questão tecnológica também. Queridos, eles hoje, os nossos professores hoje, é uma reflexão para nós, têm conhecimentos e habilidades necessários para a elaboração de todos esses materiais, dar suporte a tudo isso aí. Então, nessa educação no futuro, nessa educação a partir de agora, que nós iremos, isso faz parte da nossa vida, as pesquisas, a sua pesquisa demonstrou isso aí, as pesquisas demonstram quais os caminhos que serão possíveis nós percorrermos de forma mais segura, de forma mais humana, de forma que tenhamos suporte. Então, isso demanda muito de nós também, tá? E não dá para a gente trabalhar sozinho, nós precisamos da gestão, sim. Os professores precisam da gestão, precisam da família, precisam da coordenação, precisam do suporte financeiro, né? E como você falou, o IFES, graças a Deus, assim, a gente tem tido esse apoio, esse suporte para nós, para os alunos, mas independente, fica a seguinte pergunta mesmo, o que eu, quanto docente, o que nós, quanto docente, podemos fazer para sermos ouvidos? Ouvidos. Porque sozinhos, só sendo cobrado, como a sua pesquisa demonstrou, daqui a pouco, não teremos colegas professores. Não teremos, tá bom? É uma realidade que a gente vai estar enfrentando. E no mais, eu quero estender aqui a oportunidade para 3 perguntas por causa do tempo. 3 perguntas, se alguém tem alguma pergunta para fazer, a professora Priscila, fica à vontade. Tá? Mais uma vez, obrigado, Juliana. Tem alguma pergunta? Eu queria fazer uma consideração. Por favor, professora. Graça Lobinho, muito obrigado pela presença. Então, parabéns aí a Juliana pela explanação, né? Pela pesquisa que ela está desenvolvendo. E dizer o seguinte, Juliana, o Wellington vem agora falar desse esvaziamento do papel docente, que é algo real. E a pandemia, ela só evidenciou as contradições e digamos assim, botou o rei a nu, porque, na verdade, já no sistema brasileiro,
o esvaziamento do papel docente já vem há algum tempo, mais exatamente desde 1971. Mas, de qualquer sorte, eu gostaria, Juliana, de falar com você o seguinte. Eu li recentemente um material do professor Pedro Demo, que muito me tocou, falando exatamente dessa questão da tecnologia, né? E ele fala que ainda continua a melhor tecnologia da escola é o professor. Só que esse professor solitário, com uma formação dual, numa perspectiva apenas de sala de aula, sem dar conta coletivamente da dimensão coletiva docente, no seu planejamento coletivo, e um escorar no ombro do outro para poder produzir algo assim com mais consistência e mais segurança, a gente precisa, investir nisso, porque os professores, em geral, estão solitários e desamparados, vamos dizer assim, do ponto de vista da estrutura que nós temos. Concordo plenamente. E a gente não pode deixar de dizer que essa pandemia colocou isso às claras, e a gente precisa mudar de ponta cabeça as coisas. E lá na base mesmo, porque esse modelo de educação que nós temos, ela não se sustenta, absolutamente. Né? Eu não sei, Juliana, depois eu queria até conversar com você mais um pouquinho, né, fora daqui, mas essa questão ficou muito clara aí, como o Wellington falou, isso é o Brasil todo, tá? E outra coisa, Wellington, nós temos condição no Instituto Federal por enquanto, porque o financiamento da educação está ameaçado. Sim, sim. Inclusive o próprio Fundeb, que acabou de ser aprovado. Estão querendo tirar, né, estrangular o Fundeb para fazer a tal da Renda Brasil. E a gente não tem uma organização para bancar isso aí. Então, essa organização que o Gramsci fala da classe trabalhadora, e nós somos trabalhadores, é preciso que a gente invista nisso, com certeza. É imprescindível. Articulando com os pais, com a comunidade, mas a gente precisa uma autocrítica para a organização. Perfeito. Mais algum colega? O Pedro colocou aqui que, devido a esse momento que a gente está vivendo, né, fomos pegos todos de surpresa, ainda há o fator de muitos colegas profissionais, além da sala de aula, tem que dar conta dos filhos que estudam em outra escola, das atividades dos filhos que estudam em outra escola, acompanhar a atividade online de filhos de outra escola, espaço para redesenvolver as atividades, como você colocou no início, né? As pessoas estão se reinventando. Então, essa foi a colaboração do colega Pedro. Mais alguma colocação? Eu quero... Professora Juliana, tem alguma fala? Eu só queria ter uma fala, só para terminar, queria indicar um documentário chamado Coronavírus, a origem, da BBC, que fala sobre a questão da origem do vírus, e fala que quanto mais a gente destruir o meio ambiente e destruir as matas e florestas e animais, mais estaremos suscetíveis a vírus dessa proporção. Então, na verdade, como eu apontei para você, que apenas na experiência australiana, que eles repensaram o currículo da educação médica, a gente deve também repensar os nossos currículos escolares para fortalecer as atividades aí de educação ambiental, sustentabilidade e etc. Nesse sentido, é só assim que a gente vai conseguir ter uma qualidade razoável aí de vida para as novas gerações, porque desse jeito a gente vai ter pandemias em cima de pandemias. Então, é isso, eu acho que os currículos voltarem para as questões ambientais é fundamental nesse momento. Concordamos com isso aí. Não é, professora
Lobino, pessoal. O problema não é crise, a crise não é ambiental, a crise é societária, a crise é Não, lógico que a crise civilizacional. societária. E as bases da nossa Civilizacional. educação se sustentam, da educação hegemônica, se sustentam em princípios não sustentáveis. Por isso que a gente tem que escavar, como diz Boaventura, para a gente reestruturar esse modo de ver, Juliana. Então, a educação ambiental, ela pode ser, sim, uma estratégia de buscar, né, essas bases, principalmente a educação ambiental crítica, ir lá e buscar essas bases e trazer para um replanejamento mesmo civilizacional. Você tem total razão. Ok. Pessoal. Mudança climática, alguém falou que o coronavírus, a Covid-19, diante das mudanças climáticas, é fichinha. Concordamos. Pessoal, o nosso tempo extrapolou aqui, deu 1h30. Queremos agradecer a participação de todos, aqueles que ficaram até o final. Professora Juliana, mais uma vez, as colaborações do professor Graça Lobino, os colegas colocaram aqui no chat. Muito obrigado, tá? Agora com a professora Priscila. Obrigada, Wellington, por conduzir, por mediar a Juliana. Muito obrigada, Juliana. Em nome da comissão, eu agradeço a vocês dois, a Juliana por compartilhar generosamente a pesquisa que ela está desenvolvendo, o Wellington por trazer essas reflexões, a professora Graça Lobino também pelas suas contribuições, todos os alunos e demais colegas que estiveram aqui nessa tarde, nessa noite de hoje, a gente agradece muito, e aí a gente abre o convite, já colocamos ali, né, no chat, dia 23/10, a gente vai ter tanto uma palestra quanto um lançamento de livro, estão todos convidados para a gente conseguir juntos refletir sobre mais uma questão importante no campo da educação. Muito obrigada a todos, e muita saúde e paz para todo mundo, e até sexta-feira. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigada a você, querida. Tchau.